Vamos orar, irmãos. Querido Deus, eterno Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Exaltado Tu és nas alturas. Queremos Te agradecer, Pai querido, por mais um domingo na Tua presença. Pedimos ao Senhor Tua sabedoria, Tua capacidade, que o Senhor possa nos ajudar aqui na ministração desta lição. Fica conosco, Pai amado, usa-nos. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós estamos, irmãos, no livro de Tiago, estudando o livro de Tiago. Hoje a lição já é a 7ª. E o tema é ricos e pobres. Ok? Então, nós, recapitulando um pouquinho das aulas anteriores, aliás, da aula passada, nós vimos que a importância fundamental que é a nossa vida prática cristã. Uma vida cristã prática que, ao ouvir a palavra, aprende, entende e põe em prática. Não fica somente, não é somente ouvinte, mas põe em prática o que aprendeu. Nós vimos em Tiago 1:22 que diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. E quando a gente fala em não ser praticante da palavra, a gente acaba entrando na questão da negligência. Quando nós sabemos o que fazer, quando nós já aprendemos o que é o certo, e nós não fazemos, nós protelamos, nós estamos sendo negligentes. Você tem sido negligente com a palavra de Deus? Olha só o que a gente faz muitas vezes. Nós homens, por exemplo, como cabeça do lar, nós já sabemos que nós temos que ser o discipulador das nossas esposas, nós já sabemos que nós temos que inculcar a palavra diariamente aos nossos filhos, nós já sabemos que somos responsáveis pelo culto doméstico, mas será que fazemos isso sempre? Ou somos somente ouvintes, negligentes? Jovens já sabem que precisam, no seu local de trabalho, na sua escola, onde estiver, cumprir o ID do Senhor. Precisam evangelizar. Já sabem disso. Colocam em prática isso? Ou perdem a oportunidade, deixam aquela pessoa passar e perder a oportunidade de falar do evangelho para ela? Jovens, mulheres, homens, até crianças. Quando fofocamos, quando caluniamos, quando promovemos contendas no seio da igreja, somos negligentes também, porque deixamos de lado a sabedoria, deixamos de lado a longanimidade e acabamos fazendo coisas que desagradam ao Senhor. Quando deixamos de orar juntos aqui na sexta-feira como igreja, somos negligentes. Apenas ouvintes da palavra, sabemos que temos que vir, mas não vimos. Então, dois objetivos aqui centrais da carta de Tiago, que nós já temos visto ao longo dessas 7 semanas. Ensinar os crentes a enfrentarem o sofrimento e as dificuldades da vida de maneira correta, e praticar aquilo que já sabiam, sendo coerentes com a doutrina correta que eles já tinham escutado. Nós vemos aqui que há uma certa incoerência com os irmãos aqui, nesse contexto. Eles sabiam certo, mas não praticavam certo. Então, na lição de hoje, nós vamos ver essa incoerência que os crentes demonstravam. Aprendiam certo, mas praticavam diferente. Na prática era bem diferente. Eles falavam uma coisa e viviam outra. Então aqui nós vamos ver um tratamento preconceituoso. Uma falta de imparcialidade. Algo que é denominado de acepção de pessoas. Que eles estavam fazendo com os crentes da própria igreja. E com outros também que visitavam também a igreja.
Então vamos ler o texto? Está em Lucas 2, de 1 a 7. Está projetado aí, os irmãos acompanhem a leitura, por favor. Perdão, Tiago. Onde eu fui atrás de Lucas, né? Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponho que na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor. Mas disserem ao pobre: você fica ali em pé, ou sente aí no chão, junto ao estrado onde eu ponho os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam um bom nome que sobre vocês foi invocado? Então Tiago aqui começa com um exemplo de imparcialidade. Aquele que é um exemplo que precisa ser seguido. Um exemplo de unidade, de generosidade. Aquele que é o fundamento da relação equilibrada. O Senhor Jesus. Olha como ele começa o versículo 1. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Essa é a versão da NVI. Na versão Almeida Revista e Atualizada. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então ele começa falando do exemplo a ser seguido. Ele usa a expressão Senhor da glória, o glorioso Senhor Jesus. Vocês que são discípulos dele, não façam acepção de pessoas, não tratem as pessoas com parcialidade, com favoritismo, com discriminação, favorecendo um em detrimento de outro. Observem o que diz Deuteronômio 10, 17. Projetado aí. Pois o Senhor, seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos. O grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade e nem aceita suborno. Essa é a NVI, na revista atualizada, diz assim: pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno. Vamos ver como é que está na Bíblia do pastor Gideão, que é a do século 21. O microfone, por favor. Deuteronômio 10, 17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz discriminação de pessoas nem aceita suborno. Ok, então nós vimos acepção, nós vimos parcialidade, agora nós vimos discriminação. São sinônimos, não é? Alguém pode ler aí Romanos 2, 11? Romanos 2:11. Romanos 2:11.
pois em Deus não há parcialidade. Pois em Deus não há parcialidade. Na revista atualizada diz, porque com Deus não há acepção de pessoas. Então, irmãos, vejam bem. Qual é a definição dessa palavra, acepção? Se você for no dicionário, ela tem alguns sentidos. 2 ou 3 sentidos. Mas vamos falar do contexto aqui, do que interessa para nós. Acepção significa recepção, ato de receber, acolhimento. Talvez você ache, não, mas não é discriminação, não é parcialidade. Você vai ver que tem uma certa consonância com isso. Né? No contexto de Tiago, né, ele aceita ou acolhe alguém pela aparência. Ele nem sabe quem é a pessoa, mas está bem vestida, está bem arrumada, perfumada, o carro dele é do ano. Então ele aceita aquela pessoa só pela aparência, ele não conhece o coração. Esse é o sentido de acepção, de aceitar, de acolher, de receber. E Tiago diz, não façam isso. Não façam isso. Imaginem que o Tiago Barroso, vou usar aqui o seu exemplo, tá? Sua permissão. Posso? O Max não está, então Tiago Barroso, tá bom? Imagine que o Tiago Barroso é um visitante. Nós estamos aqui na igreja e o Tiago chegou para visitar a nossa igreja. E eu vi que o Tiago chegou num Honda CR-V. Né? Bem vestido, arrumado, perfumado. Só o perfume dele, R$ 422,00, 100 ml. Né, Tiago? Relógio bacana, pulseira, anel, cordão. Quando eu bati o olho no Tiago, eu chamei ele para sentar no lugar especial. Senta aqui, Tiago, por favor. Sim? Eu escolhi o melhor lugar da igreja para o Tiago sentar. Eu vou até servir para ele um café. Eu vou servir para ele um suco. Mexer aqui para não ficar, né? Deixa eu ver se tem um copo aqui. Tem? Fique à vontade, viu, Tiago? Sinta-se à vontade. Nosso meio. Pode tomar, aproveita que ainda está um pouquinho gelado. Faltou a xícara de café. Não tem, pastor. Aí ficou devendo, Tiago. Bebe na taça mesmo. Então esse é o Tiago. Eu fiz o que com ele? Acepção de pessoas. Eu o aceitei, eu o acolhi, eu nem o conhecia, só pela aparência. Isso é acepção de pessoas. Pode tomar, Tiago. Toma um suco. Eu fiz especialmente para você. Aproveita o momento, curte o momento. Tá bom de açúcar? Então, irmãos, como vocês se sentiram? Como vocês se sentiram com a minha atitude? Como vocês se sentiram? Vocês são pobres, o Tiago é rico. Parcialidade, né? O Tiago é rico e vocês são pobres. Será que isso acontece na nossa igreja? Claro que acontece. O Ministério do Louvor fica sentado ali, ó. Não, brincadeira, irmãos. Nada a ver, tá bom? Só porque é questão de espaço. Mas será que isso acontece na nossa igreja? Nós fazemos acepção de pessoas? Foi, Tiago? Tá bem? Sentindo bem? Tá à vontade? O café. Irmãos, eu vou citar um exemplo prático meu, não da vida em igreja, mas isso acontece em igreja, acontece quando você vai numa loja, acontece em qualquer lugar, não é? Isso acontece em qualquer lugar. Então, um certo dia eu fui ver o preço de uma central de ar lá para o quarto dos meus filhos, e eu
Já tem essa cara de pobre, né? Fui de Havaiana, de bermuda. Pedi para não ser atendido. Né? Cheguei na loja, vou falar o nome da loja, por questão de ética, Novo Mundo. E, rapaz, eu parecia que não tinha ninguém. Né? Olhei, fui lá na central, olhei, ninguém veio me atender. Como eu estava na dúvida do preço, que as opções de pagamento, eu chamei o rapaz. Queria ver o preço das centrais aqui. Tem essa aí, ó. Aí saiu. Só foi, tem essa aí, ó. Só tem essa aí, saiu. Recepção de pessoas. Só que aqui, ao inverso. Ele não me acolheu, ele não me recebeu, né? Ele me discriminou, né? Me tratou com imparcialidade. Outra vez foi minha esposa, professora, né? Com a farda da escola, surrada, aquela farda do IBR ainda na época, e foi comprar uma bijuteria. E chegou lá, ela foi para as bijuterias que são mais caras, tinham as mais caras para cá e as mais ou menos para cá, né? E ela perguntou o preço, a funcionária olhou de cima a baixo, claro, né? Falou, tem esse preço aqui, mas tem essas aqui também, ó. Pode olhar aqui essas outras aqui. Os irmãos estão me entendendo, não é? Mas eu queria interagir com vocês hoje. Quem já passou por uma situação assim que quer compartilhar? Que se sentiu discriminado? Ou que mesmo se sentiu aceito, acolhido? Fizeram acepção de pessoas com você. Receberam muito bem, você estava bem vestido, você foi bem atendido. Vamos tratar dos dois campos, né? Queria ouvir os irmãos. Quem vai começar? Tiago Barroso? Não. Tiago, ou Gustavo? Não? Por favor. Vá pensando aí, irmãos. Vamos interagir aqui. Eu tenho uma história em que eu estava num grupo de pessoas, uma roda de homens, e ali tinha filhos de políticos, empresários, bem-sucedidos, pessoas formadas em direito, em medicina. E aí todo mundo com muito orgulho eu percebi que estava falando as suas profissões e enfim, o nome da empresa do pai e tudo mais. E eu percebi quando eu falei que eu era marceneiro, as pessoas meio que se espantaram e se afastaram. Então, mas claro, eu estava super tranquilo e até de certa forma poderia ter falado que era empresário do ramo de móveis. Mas eu resolvi falar que era marceneiro porque eu sabia já o que ia acontecer. Ok. Mais alguém? Vamos lá, Ked. Sei que você tem uma, Ked. Ronaldo lá atrás. Eu tenho uma de muitos anos atrás, quando eu mandava em mim, e era solteiro, e aí antes de ter moto, ia muito ali para Santa Helena de ônibus, né? E por diversas vezes, assim, na hora que chegava ali naquela fiscalização, eles me chamavam, me tiravam do ônibus junto com outras pessoas para verificar a mochila, né? Acho que já era ladrão e cara de ladrão e pobre. E toda vez que eu ia de ônibus ali, eu era sacado do ônibus para que eles revistassem, né? Uhum. Já estava até quando parava lá, eu já levantava e já ia. E aí hoje a gente procura ajudar os venezuelanos, né? Nesse sentido aí. Mas é uma história de acepção de pessoas. Ok. Mais alguém? O Ronaldo está insistindo aqui para eu dizer que o Leandro só gosta de mim porque eu sou rico. Ok, irmãos. Não pode servir o café e o suco aí para os irmãos, não fazer acepção de pessoas. Pode levar a garrafa, por favor. Quem quiser tomar ou quiser pegar aqui, pode ficar à vontade.
Vai esquentar o suco, hein? Muito bem, irmãos. Então, isso acontece, para nossa tristeza, nas igrejas. Do mundo a gente não pode esperar muita coisa, não é? Mas acontece dentro das igrejas também, infelizmente, para nossa tristeza. Nós vamos ver isso agora através de um vídeo. Foi uma experiência, mais uma experiência social que um rapaz fez, não sei quem fez. Eu vi no YouTube e acredito que é de relevância para essa aula e tem muito a ver também com a questão de acepção de pessoas. Vocês vão ver que bem vestido é aceito de imediato, não está na hora do culto, mas ele só quer conhecer, ele quer conhecer a igreja. Mas não está na hora do culto. Ele até fala, o culto é só mais tarde, mas eu queria só conhecer. Não, vai lá, pode ir. Pois a mesma pessoa veste uma roupinha mais, né, de morador de rua e vocês vão ver que a diferença de tratamento. Ajuda aqui, Edson. Oi, boa tarde. O culto começa que horas aqui Não, aqui vai ser só noite. Só noite? O próximo culto, 3 horas, vai acontecer aqui na Catedral do Brás. Funciona, pra conhecer? Não, você pode conhecer só, assim, hoje, no caso, só por fora ou o passeio, que é o tour, né? Que é o passeio acompanhado com o sacerdote, mas não entra, mesmo assim não entra dentro do santuário. Só na hora de reunião, lá dentro do templo. Aí esse passeio é lá no tabernáculo. Eu queria conhecer, assim. Você pode entrar por aqui, se conhecer só. Você possa conhecer aqui, dentro, tudo, de boa? Não, só pra conhecer mesmo. Obrigado, hein? Valeu, obrigado. Por favor, eu queria saber os horários das missas, por favor. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Mas eu queria saber que horário que é o culto. Domingo às 18, Mas segunda... pode entrar também de boa, fazer uma oração, essas coisas assim? hoje tem um pastor aí. Mas assim, pode conhecer... O atendimento durante a semana... Não, vai pra igreja mesmo, só pra entrar na casa do senhor. É depois das 14 horas. Agora não pode entrar. Agora pode entrar. Pode ir boa, então? Você tem que ir ali na falar com a recepcionista, ela vai chamar um pastor para fazer uma oração em você. Pode estar de boa? Tem que deixar de ver? Não. Obrigado, hein? Tá, moça, tudo começa falando. Eu posso conhecer a igreja e tudo? Então, obrigado, é lá na frente, né? Obrigado, hein? Obrigado, depois vem mais tarde aí, tá? Muito obrigado pela bem-vinda, tá? Eu nunca conheci aqui a igreja, primeira vez. Ah, sim, as portas estão sempre abertas aí. Muito obrigado, Deus te abençoe. Valeu. Ah, sim, as portas estão sempre abertas aí. Tá aí, irmão. E tá aí? Não tem tempo? Já, mano. Pois ele não pode entrar, não. Não entra? Não, com essas caixas aí, não. Eu deixo a caixa. Não. O senhor vai lá ali que o senhor pode entrar lá. Aonde?
Aqui, onde que ele está indo, lá da catedral. Aqui não pode ir pra conhecer? Não, quero aqui não. Por que, senhor? Infelizmente não, a hora que está passando. Mas ninguém entra então, né? Agora, né? Só que horário entra aí? Só 18 horas. 18 horas não vem aí. Entendi. Entendeu? Só não entra então, né? No momento agora não. Eu queria conhecer aí. Não, só 18 horas, ó. Entendi. Não pode entrar aí pra conhecer? Só funcionário entra então, né? Só funcionário, entendeu? Mas é porque eu tô assim, vestido mal? Lá, ali tá aberta a outra lá. Aqui só tem reunião às 18 horas, 20 horas. É porque eu vi um monte de gente entrando, tirando foto. Aqui tem outra programação e essa programação é diferente. Entendi. Beleza? Então beleza, irmão. Obrigado, hein? Ninguém briga, você fica aqui? Não, né? Ô moço, eu posso só ver aqui a igreja? Só conhecer aqui? Obrigado, hein? Quer entrar onde? Onde você quer entrar? Não, eu tô conhecendo a igreja. Eu tô conhecendo a igreja. Você quer conhecer mais o que? Conhecer a entrada da igreja. Lá Então você já não tá dentro do bagulho, parceiro? Aqui, eu tô dentro. Aqui. Mas o que você quer então ainda mais? Conhecer aqui a igreja. Quer subir lá pra cima? Não. Ô, sai andando aí que eu não tô muito legal aí pra dar satisfação de nada não. Independente aí do que você é, entendeu, pai? Oxe. Sai andando na porra do bagulho aí. Legal, não. Sai andando aí. Faça favor aí. Você tá dentro da porra do bagulho, quer conhecer mais o quê? Pô, tá mostrando, caralho? Nossa. Tá querendo roubar a paz todo mundo da porra do bagulho? Roubar? Comigo aqui não leva até chumbo dentro da igreja. Comigo aqui não leva até chumbo dentro da igreja. Fez? Não fez nada demais. Não fez nada. Eu quero entrar pra conhecer. Não pode não, hoje não pode. Só na hora do culto pode entrar. Mas por quê? Pode ir lá não? Não pode, só na hora do culto, é norma da igreja. Só aqui, ó. Pode. Por favor, irmão. Que agora é só os funcionários só da igreja. Não entra ninguém agora? Não, só os funcionários da igreja. Só quem é funcionário? Só quem é funcionário. Eles não deixam, né? Mas por que eles não deixam entrar? Não pode entrar aí? Não, desse jeito aí não, aqui não. Não, desse jeito aí não, aqui não. Mas por que, irmão? Por que eu não posso entrar? Eu vou comer no horário do culto. Sei. Por enquanto que tem só o pessoal que trabalha na igreja mesmo, funcionário da igreja. Só funcionário? Por enquanto é, o culto só à noite, 7h30 da noite. Tá bom, então. Aproveita, então. Obrigado, hein? Deus te abençoe, tá? Deixaram entrar, velho. Não faz entrar, não? Nossa, mano, sentindo a pele, mano. Sério? Sério, mano. Falando o quê? Deixaram entrar, mano. Deixaram. Nossa, velho.
sentir na pele, mano. Se eu sou morador de rua, mano, eu sinto isso, cara. Eu sinto, cara. Como se fosse uma pessoa rejeitada. Eu entrei lá normal, cara. Legal, mas os irmãos puderam ver aí que numa das igrejas o rapaz fala assim. Desse jeito, só, o cara falou desse jeito, você não entra. O cara falou desse jeito pra mim. Não pode entrar aí? Saco pra ti não, vai. A mesmíssima pessoa. Talvez o rico no seu coração tinha só um interesse superficial. De só olhar um prédio. E a pessoa mais humilde talvez estivesse realmente com o coração contrito, buscando ao Senhor. Mas pela aparência, quem foi aceito foi o rico. Quem foi aceito foi o rico. Isso acontece diariamente. Então as pessoas sabem o que fazer, mas não fazem, ou fazem errado. Esse é o contexto aqui de Tiago. Há milhares de anos, há 2000 anos atrás, aconteceu e acontece ainda hoje. Não é? Isso é muito lamentável. Acontecer com quem se intitula cristão. Né? Pois não. O microfone para a irmã, só. O microfone, por favor. Bom dia. Todo mundo colocou situações em que foram vítimas, né? Eu quero colocar uma situação em que eu fiz acepção de pessoas. No dia que o pastor Merkel estava aqui, chegou um homem com cara de muçulmano. E eu fiquei com medo dele. Eu tive medo. Eu não quis falar com ele, eu não quis ter contato. E todo mundo pegou as crianças, saiu correndo e se trancou lá dentro da salinha. Então, assim, eu tive muito medo desse homem com cara de muçulmano. Quero dizer que eu fiz várias vezes acepção de pessoas. E por mais que eu tente não fazer, eu já fui vítima e fiz também. Né? E o pastor até colocou depois que a gente não se assustasse, que a gente acolhesse esse homem quando chegasse com cara de muçulmano aqui na igreja. E que não foi o procedimento correto de ter entrado na sala com as crianças. Então, eu quero dizer que eu fiz. Ok. Eu achei engraçado foi o irmão Alex, quando ele começou a enrolar aquele negócio no braço. Ele soltou a presilha da cadeira, de qualquer coisa, joga essa cadeira nele. Soltou essa presilha aqui, já se armou com a cadeira, né? Então vamos lá, irmão, vamos ver o que continuando aqui no contexto da carta de Tiago. Olha só essa parábola interessante, narrada por Jesus, mas não em Tiago, lá em Lucas 14, de 7 a 14. Lucas 14, de 7 a 14, está projetado. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá: deu lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passe para o lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas, quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque eles não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Olha só que coisa interessantíssima. O que Jesus está querendo dizer aqui?
no fundo, quando nós procuramos os melhores lugares, quando nós chamamos alguém para sentar no melhor lugar, nós estamos, na verdade, querendo tirar um benefício com isso. Querendo uma casquinha, querendo tirar algo em troca. Né? E Jesus diz, chama o pobre. Se você for dar um banquete, não chame seus amigos ricos, porque você sabe que eles vão retribuir. Né? Você chamou, aí outro dia eles vão chamar também. Né? Retribuir. Chame o pobre. Ele não tem como pagar um jantar para você, ele não tem como retribuir. Sua recompensa não vai ser aqui. Então, no fundo, quando nós agimos assim, em acepção de pessoas, nós queremos algo em troca. Nós queremos algum benefício. Não é? Nós queremos também se dar bem. Né? Vamos ver uma aplicação da revista sobre isso. Primeira aplicação. Vamos ler juntos? O problema enfrentado por Tiago é muito comum nas igrejas da atualidade. Por isso que na sua carta se torna tão relevante hoje, pois nela podemos ver as lições que Jesus ensinou aos seus seguidores quando não fez acepção de pessoas, valor reconhecido até mesmo por seus opositores. Nele vemos a própria glória de Deus, que deve ser manifesta em cada pessoa individualmente e na igreja coletivamente, no modo como tratamos o próximo, assim como ele tratou. Até os opositores do Senhor Jesus falaram dele. Olha só o que eles disseram. Mateus 22:16. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos e lhe disseram, Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. As próprias pessoas de fora viam isso no Senhor Jesus. Ele não fazia acepção de pessoas, ele não ligava para a aparência. Ele via o coração. Ele via o coração. Podia ser um rico mais bem vestido do mundo, mas se ele visse aquele coração do rico contrito, né, não é aqui que Deus só gosta do pobre, não é isso que a gente está falando aqui. Pois não. Microfone. Bom dia, irmãos. Eu gostaria de fazer uma consideração e assim, porque realmente isso é um fato que eu acredito que mexe com todos, de uma forma geral. Assim, eu acredito que não existe ninguém que nunca tenha feito essa discriminação e também não existe ninguém que nunca tenha passado por algum tipo de discriminação. Nós temos muitos jovens na nossa igreja, temos filhos e vivemos num país onde as coisas não são como nós gostaríamos que fosse. Infelizmente, a gente associa aparência, pobreza a outras coisas também, né? Nós que temos filhos, filhas e jovens que amamos também como filhos, né? A gente se preocupa de certa forma. Essa acepção de pessoa fica às vezes meio confuso, porque eu acredito assim, eu entendo assim, quando se fala no Evangelho em relação à acepção de pessoas, que você não deve continuar no erro ou tentar tirar vantagem de alguma situação, né, como no caso de uma pessoa que tem uma melhor condição de vida do rico. Mas no próprio Evangelho, em Mateus, se eu não me engano, 10:16, fala, né, para a gente ser sagaz. Infelizmente, eu queria muito decorar o versículo, mas eu não decoro. Deixa eu ver aqui que eu separei, porque é um versículo que eu gosto muito. Onde ele fala, eu os estou enviando como ovelhas no meio dos lobos, né? Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas, né? Porque, assim, há pessoas de todas as formas em todos os meios.
A maldade de ser humano é incontestável. Todos nós temos ela dentro da gente, né? Então, o que eu queria considerar era realmente isso, porque eu travo uma luta muito grande comigo mesma em relação a isso, sabe? E passo isso para os meus filhos, que eles não podem estar abrindo as portas de primeira mão simplesmente pela aparência, seja ela de uma pessoa afortunada ou desafortunada, né? Que ela tem que abrir as portas para todo mundo de uma forma geral, mas aos poucos, conhecendo, porque isso é um pouco perigoso, principalmente no mundo onde a gente vive. Eu queria muito assim ouvir a respeito disso. Eu entendo a colocação da irmã e confesso que na minha profissão também é bem complicado não fazer isso. A gente acaba discriminando as pessoas pelo seu modo de vestir, até pela sua cor da pele. E o Senhor realmente fala aqui, vamos ler o texto? Mateus 10,16. Eu estou enviando como ovelhas no meio de lobos, portanto sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Veja bem que ele fala sem malícia como as pombas, né? Mas fique esperto, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupe quanto ao que dizer ou como dizê-lo. E até segue o texto, né? Mas nós temos que ter realmente esse cuidado, principalmente com nossos filhos, né? Mas o cerne aqui não é esse. O cerne é realmente não escolher a quem prega o evangelho. Mas a gente quer fazer isso. A gente acaba se tornando um juiz. Você acaba julgando que aquela pessoa não tem condições de entender o evangelho, não está perdida. Não, para ela não tem jeito. Eu já fiz demais isso. Escolher a quem levar o evangelho. Às vezes nem pela aparência de pobre ou rico, é simplesmente por olhar a pessoa, ver como ela é, no seu caráter, na sua forma de ser. Em alguns tempos de convivência, falando aqui de colega de trabalho, eu acabo escolhendo não falar para esse cara aqui não. Quem sou eu? O evangelho, quando eu faço isso, eu não estou acreditando no texto que diz que o evangelho é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus. A obra não é minha. Eu só tenho que falar. É o Espírito Santo que vai fazer a obra. Não é? Mas eu entendo a colocação da irmã nesse cuidado, né, com essa onda de violência aí que nos cerca. Alguém quer falar sobre isso? Pastor, microfone. Bom dia, irmãos. O que a gente vê no meio das igrejas, e principalmente no campo evangelístico, cada igreja ela tem um público-alvo. Isso não é via de regra, mas a gente vê em muitas igrejas ela se preocupar com o público-alvo. Algumas se dedicam na evangelização de pessoas humildes, de menos posses. E outros já faz o contrário. A procura de pessoas ricas, bem vestidas, bem financeiramente. Então, existe esse problema dentro das igrejas. E aqui nós eu já fui vítima disso, como pastor de igreja pobres financeiramente, e a gente foi discriminado. Aqui mesmo em Boa Vista, nós ouvimos
de determinadas igrejas aqui que não se juntava conosco porque era uma igreja de pobre. E eu também tive a experiência lá, quando eu estive morando em Brasília, teve uma irmã, uma família que saiu da igreja onde eu estava porque ela disse que não tinha com quem se relacionar. Era uma médica, o esposo era advogado, e a nossa igreja era de pessoas humildes que não tinham esse nível intelectual. Então, nessa época, entre 77 a 82, essa irmã saiu da igreja, foi procurar uma outra igreja. Ela saiu do Gama, foi para o plano piloto, porque ela não tinha com quem se relacionar dentro da igreja. Então, a gente vê muito isso, e às vezes até de forma camuflada. A gente vê isso dentro das igrejas. Isso é uma realidade e é muito pertinente esse assunto para que nós venhamos entender que nós somos, perante o Senhor, nós somos iguais. É pela graça que nós somos salvos. Nós, humanamente, somos miseráveis, pecadores, mas precisamos ser humildes pela graça de Cristo. Assim como o texto está dizendo aí em Mateus, onde ele não fez acepção de pessoas. Ele é o nosso modelo, o nosso padrão. Perfeito. Continuando. Então, o cristianismo, meus queridos irmãos, ele é um conjunto de doutrinas. Ele é um conjunto de doutrinas as quais nós devemos crer, mas também é um caminho. E trilhar um caminho envolve ações. Trilhar um caminho envolve prática. Como aplicar essas doutrinas do cristianismo no meu caminho? Eu aplico ou eu sou negligente ou eu aplico errado? Então a gente vê aqui no contexto de Tiago esse descompasso entre a fé que eles professavam e a vida prática. Não batia bem o negócio, estava descompassado. Então vamos lembrar aqui que na terceira lição, nós vimos que na igreja primitiva, a maioria da membresia era de pessoas pobres, muito pobres. Naquela época ou eram muito pobres ou ricas, não tinha classe média, média baixa, não tinha nada disso. Ou você era pobre ou você era rico. E a maioria das igrejas, da igreja primitiva, era composta por pessoas pobres, órfãos, viúvas, soldados, trabalhadores do campo que trabalhavam para os ricos, soldados. Mas o que a gente vai ver aqui, meus irmãos, é que o preconceito e a acepção de pessoas era entre eles mesmos. Eles eram pobres e discriminavam eles mesmos. Chegava um rico, bota o pobre lá para trás. Se não tiver lugar, vai lá para fora. Da própria igreja, membro da própria igreja. E hoje, como o pastor Judeão falou, o cenário é muito parecido. Hoje nós temos a classe média, a classe baixa, alta, mas continua a grande maioria sendo pessoas relativamente sem grandes posses, a igreja de Cristo. E eles mesmos se tratavam de forma diferente, parcial. Quem tinha uma roupa melhor e mais bem vestido era tratado de forma diferente. Um certo favoritismo. E Tiago exorta quanto a isso, não fazer isso. Aceitar a pessoa pelo que ela aparenta ou ostenta. Nesse contexto aqui de riqueza e pobreza. E Tiago vai dizer que no versículo 1 isso é inconsistente. É incongruente com o Senhor da glória. Não é compatível com o Senhor da glória. É interessante que ele use essa expressão, Senhor da glória. Essa expressão ela é usada, se eu não me engano, só 2 vezes no Novo Testamento. Senhor da glória. O que será que Tiago quis dizer aqui? Ora, o Senhor Jesus,
que é o Senhor da glória, ele se esvaziou de si mesmo, da sua glória, ele se tornou pobre, e para estar entre nós, ele caminhou conosco, né? Ele comia sem lavar a mão, ele estava no meio dos pobres, né? Ele abandonou a sua glória, a sua posição de riqueza, a sua posição de poder, de autoridade, ele abriu mão de tudo isso para estar conosco, para nos salvar. No plano de redenção que o Pai deu a ele. E nós vimos na semana passada que ele aceitou isso prontamente. Foi até a mensagem de Oséias. Imediatamente, não questionou, né? E qual foi a outra coisa? Imediatamente, né? Então, como é que pode nós, discípulos do Senhor da glória, aquele que se despiu da sua glória para estar entre nós, termos preconceito? Como pode isso? O próprio Senhor da glória se despiu, né? E como é que pode um povo ser tão preconceituoso com os discípulos? Os discípulos do Senhor da glória serem preconceituosos, fazerem acepção de pessoas, tratarem o pobre com desdém, com menosprezo, né? Então o Senhor Jesus, ele abriu mão das suas prerrogativas, encarnou nesse corpo frágil, não nasceu num palácio, nasceu numa manjedoura, não era filho de senador, deputado romano, ele era filho de um carpinteiro. Ele não nasceu na capital do império, ele nasceu lá no interior, em Nazaré, uma cidadezinha obscura, longe. O Senhor da glória se despiu de sua glória para estar entre nós. E às vezes a gente quer dar glória demais a homens. Então, Tiago, seguindo o texto aí que já nós lemos, nas sinagogas, Tiago narra os judeus convertidos ao cristianismo, né, demonstravam que eles eram ricos, ostentando. Nós lemos aí no texto anéis, né, roupas, anéis nos dedos, né, roupas caras, tudo isso era sinal de riqueza. Então, qual é o problema aqui, meus irmãos? Qual é o problema disso? É dar um lugar de honra, demonstrando que determinadas pessoas são melhores ou superiores que outras. Não há unidade aqui, não há igualdade, como o pastor Gideon falou. Julgam pessoas mais abastadas superiores às outras. Honravam com relação à aparência, não olhavam nem o coração. E Tiago exorta quanto a isso. E esse é um problema dos nossos dias também. Então Tiago chama, nesses 7 primeiros versículos do capítulo 2, a coerência. Olha, vocês estão sendo incoerentes. A fé de vocês não tá compatível com o que vocês fazem. A prática de vocês está totalmente fora. Aprendem de um jeito e fazem do outro. Então, por que, irmãos, é errado fazer acepção de pessoas? Por que isso é errado? Eu elenquei 4 situações aqui. Primeiro, nós fazemos distinção na igreja. Os ricos sentam na frente, os pobres no chão, lá atrás, onde der, onde tiver lugar. Se não tiver no chão, o texto fala no estrado dos pés. Cadê a igualdade? Cadê a unidade que Cristo ensinou? Cristo ensinou que não há diferença entre nós. Ele nos nivelou igualmente, por baixo assim, ó. Somos todos pecadores alcançados pela graça de Deus. Todos. Está tudo nivelado do mesmo jeito. Seja rico, seja pobre. Todos pecadores alcançados pela graça do Senhor e remidos pelo sangue do seu Filho. E nós mesmos queremos mudar isso. Quando fazemos acepção de pessoas, estamos indo de encontro ao que Cristo ensina.
Fazer acepção de pessoas vai de encontro à igualdade do Evangelho. 2. Nos torna juízes com intenções perversas, porque geralmente favorecemos quem pode nos dar algo em troca. Lembra da parábola? Você faz acepção de pessoas porque você julga aquela pessoa pela aparência e você acha que ela vai te dar alguma coisa em troca. Então você acaba agindo como juiz, esperando algo em troca. Só que a característica do juiz é ser imparcial. Pelo menos deve ser imparcial. Ele deve julgar apenas o mérito da questão. Ele não pode se impressionar se quem está sendo julgado é de posse ou sem posse. Em regra, o juiz pode ser motivado. Em regra, o juiz não pode ser motivado por algo que vai trazer algum retorno. Vou absolver fulano porque ele é rico e mais tarde ele vai me dar um presente. Eu vou querer alguma coisa em troca dessa sentença. E abrindo um parêntese rápido aqui, como nós temos visto a parcialidade dos nossos magistrados, irmãos, nos dias de hoje. No cenário político atual nosso, coisas realmente assombrosas. Então, Tiago diz que nós agimos como um juiz. Quando eu digo para o rico, senta aqui, e para o pobre, senta lá atrás, é porque no íntimo eu quero me beneficiar de alguma forma, quero algo em troca. Isso acontece nas nossas igrejas, irmãos? Quer ver um caso que eu presenciei? Na nossa igreja, nas igrejas que eu frequentei, um belo dia surgiu uma promotora de justiça. E ela veio de fora, passou no concurso e veio morar aqui e foi para a nossa igreja. E, nossa, a promotora de justiça, A doutora. E o próprio pastor, nas assembleias, ou quando se referia a ela, doutora fulana. E um belo dia o irmãozinho chegou para o outro, irmão, você acha certo o pastor chamar a doutora de doutora? Aqui ela não é doutora, não. Aqui ela é irmã fulana. Acepção de pessoas. Isso acontece, irmãos? 3. Quando nós fazemos acepção de pessoas que é errado, nós invertemos a maneira como Deus considera os pobres, fazendo-nos desprezar o que Deus não despreza. Nós desprezamos aquilo que Deus não despreza. Deus tem um carinho muito especial pelos pobres, pelos órfãos, pelas viúvas, pelos desvalidos, pelos que não têm nada. E nós desprezamos o que Deus preza muito. Como Deus considera os pobres? Vamos ver? Versículo 5 de Tiago 2. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdar o reino que ele prometeu aos que o amam? Deus escolheu os pobres para serem ricos, mas em fé. Ricos da graça, não ricos materialmente. Mais uma? 1 Samuel 2:7. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Você pode ser
rico hoje, mas se o Senhor quiser que você fique pobre, você fica. Provérbios 22, 2. O rico e o pobre têm isto em comum. Olha só a igualdade. O Senhor é criador de ambos. O Senhor criou o rico e o pobre. Não é que Deus tem preferência pelos pobres, como quer dizer a teologia da libertação, que até para ser salvo você tem que ser pobre. Não, não é isso. Ele simplesmente quer dizer o que a história já confirma. O que a história confirma? Que na história da igreja, a maioria dos cristãos são pobres. Não é que não tinham ricos, mas os ricos eram a minoria. Era a minoria e é hoje a minoria no mundo. Qual é o percentual de ricos do Brasil? Ricos. Não chega a 5%. Não chega a 5% percentual de ricos, milionários. Então, no versículo 5, olha só, irmãos, acompanhe na sua Bíblia aí. O fato de Deus olhar para o pobre como sendo rico em fé nos faz lembrar que ser pobre não é necessariamente pecado. Deus olha para o pobre e diz, olha, você é rico em fé. Isso faz a gente lembrar que ser pobre não é nenhum demérito, não é pecado. Ó, Senhor, por que eu estou nessa pobreza? Não. Você é rico em fé. A não ser que você seja preguiçoso e vagabundo, aí essa pobreza é pecado mesmo. Aí é pecado. Então, uma pessoa pode ser pobre, mas ela é rica em fé e vai herdar o reino de Deus, como diz o texto do versículo 5. O Senhor prometeu àqueles que o amam. Então, quando você menospreza o pobre e trata o rico com indiferença, você está invertendo a maneira como Deus vê as coisas. Viu como ele vê o pobre? A graça de Deus é a mesma para todos, irmãos. Sem distinção, de maneira incondicional. Seja pobre, seja rico, para Deus não há absolutamente nenhuma distinção entre ricos e pobres, pois Ele jamais vai depender dos bens do rico para alguma coisa, nem tampouco a miséria do pobre vai, porque o pobre é miserável, daí ele vai deixar de manifestar a sua graça. Então Ele não precisa do dinheiro do rico, e através da miséria do pobre Ele manifesta sim a sua graça. Ele faz tudo como lhe apraz. 1 Samuel não está aqui. Alguém lê 1 Samuel 2,7? Ah, não, já li, desculpa. Estou viajando aqui. Então, irmãos, como a Bíblia é recheada de situações em que Deus olha com mais atenção para o pobre, para o órfão, para a viúva, para o desvalido. Quer ver só? Atos 20, 35. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Outra tradução diz: é melhor dar do que receber. Por que é melhor dar do que receber, irmãos? Porque quem dá é porque ele já tem. Ele já tem, por isso que ele dá. Mas o mundo olha para um negócio desse, tá louco? Melhor dar do que receber? Eu quero receber. Mas quem dá é porque já tem. E o que recebe é o que não tem. Então ele falou assim, olha, dá para quem não tem. Você tem, dá para quem não tem. Vai dar para quem já tem? O rico já tem. Então eu inverto a maneira como Deus vê as coisas. Vamos ler Lucas 6. Lucas 6, de 20 a 23.
Olha só o que diz. O Senhor fala sobre os pobres. Olhando para os seus discípulos, ele disse: bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, os expulsarem, os insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mal por causa do Filho do Homem. Regozije-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu. Pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Então o Senhor preza muito pelo pobre, pelo desvalido, por aquele que precisa realmente de ajuda. Quarto e último, por que a acepção de pessoas é pecado, é errado? Porque você acaba honrando. Você acaba honrando os que ofendem a igreja. Vamos ler o texto lá? Mateus, deixa eu ver aqui. Alguém pode ler, irmãos, que eu estou abrindo aqui ainda a parte que ele fala sobre os ricos que ofendem a igreja? Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso, Tiago 6, 2:6. Leite, Gustavo, por favor. Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Olha só o contexto aqui, irmãos. Nessa época aqui, quem tinha, sem querer generalizar, né? Tinha pobre que perseguia também, mas nessa época aqui, quem tinha dinheiro, quem tinha posição de poder, eram esses que perseguiam, que ofendiam, que difamavam os cristãos, que arrastavam eles para os tribunais, caso eles estivessem com alguma dívida, né? O trabalhador rural lá está com uma dívida e eles não gostavam mesmo dos cristãos e, como era rico, levava para o tribunal sabendo que a sentença ia ser a favor do rico. E Tiago diz: não são esses que arrastam vocês nos tribunais? Vocês estão dando um lugar especial para eles. Quem tinha poder financeiro, poder político, poder estatal, poder militar, quem tinha poder, esses arrastavam os cristãos, desprezavam a igreja, difamavam aquele que professava a fé em Cristo. Então, quando nós fazemos isso, a gente acaba honrando aqueles que ofendem a igreja. Às vezes a pessoa não está com sentimento profundo nenhum, ela está com aquela coisa superficial, ela não quer, ela está só passeando mesmo, passou na frente aí. Mas a vida espiritual dela está... Como ela é rica, ela acha que ela está bem, mas por dentro não está nada bem. A vida espiritual dela está em frangalhos. Então, quando você menospreza o pobre, que para Deus é rico na fé, e honra o rico, você acaba você acaba honrando os que ofendem a igreja. Nesse contexto aqui de Tiago, né, essas pessoas poderosas, elas não tinham piedade nenhuma dos cristãos. Era tribunal, era prisão mesmo. Mais uma vez, sem querer generalizar. Tem pobre que não vale nada. E ofende a igreja, né? Discrimina a igreja do mesmo jeito.
Mas não é o contexto aqui do versículo 6 que Tiago narra. Então vamos ver as duas últimas aplicações, irmãos, já estamos encerrando. Está aí na sua revista? Eu vou ler aqui. Pessoas podem cometer erros ao limitarem seus julgamentos às suas particularidades. Promover o favoritismo de uns em detrimento de outros. Não deve fazer parte da vida da igreja nem na sua forma coletiva e nem individual. O exemplo de Cristo que recebeu pobres, ricos, publicanos, religiosos, gentios, marginalizados, deve ser o padrão a ser seguido pela igreja odierna. A última aplicação da lição aí. Para Cristo, a pobreza não era uma novidade. Embora fosse o primogênito sobre tudo, o que lhe dava direito de ter tudo a seu dispor. Por isso ele usa os pobres para ensinar que a justiça deve ser feita a favor dos que carecem da justiça, que a solidariedade é para os oprimidos e não para os que oprimem, o que consequentemente diz respeito aos pobres e não aos ricos que desdenham dos que nada têm. E a conclusão que o autor da lição traz é a seguinte. O resumo de tudo, o que Tiago nos ensina nesta unidade é que todos, indistintamente, são carentes da providência divina. Pois mesmo que alguns tenham bens na terra, ninguém poderá garantir a vida eterna a partir de seus esforços. Mas somente pela fé é que somos alcançados pela graça de Deus, o que faz de todos nós pobres do favor divino, até que sejamos por eles salvos. Muito bem, irmãos. Então aqui nós vemos que o que importa é a condição espiritual da pessoa. Não importa se ela é rica, se ela é pobre. O que importa é o seu coração, a sua condição espiritual, como ela está diante do Senhor. Como ela está diante do Senhor? Com o coração duro, com um interesse superficial, ou realmente ela está com o coração quebrantado, buscando realmente a Deus? Tanto o rico quanto o pobre podem estar nessas duas situações. Amém? Alguém quer mais fazer alguma colocação? Vamos orar então? Pedir ao pastor Gideão a fazer uma oração, encerrando nossa EBD. Obrigado aí pela paciência dos irmãos. Pastor? Santo e eterno Deus, nós somos gratos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã de estudar a Tua palavra, onde o apóstolo foi inspirado pelo Teu Espírito Santo em nos trazer essa mensagem, este ensinamento que é fundamental para as nossas vidas, para que possamos crescer espiritualmente e refletir a glória de Deus na vida da igreja no mundo em que vivemos. Nós temos como modelo o próprio Jesus, que não faz acepção de pessoas, e nós te louvamos, ó Deus, porque tu olhaste dos céus à terra e não viu nenhum justo, nenhum sequer. Mas nós te louvamos porque o Senhor nos alcançou pela tua graça, pela tua misericórdia. Não dependeu daquilo que somos, se somos ricos ou se somos pobres, mas o Senhor nos olhou pela tua misericórdia, pelo teu grande amor, como o próprio apóstolo João escreveu, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ó Deus, é com esta mensagem é que nós vamos testemunhar e saber que o Senhor não está interessado na posse, nas finanças, na aparência,
mas o Senhor está interessado no coração quebrantado, coração humilde, e nos ajuda, Senhor, a entender, a compreender e, acima de tudo, viver para a honra e glória do Teu nome. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.